Mas agora, eu quero voltar nessa história aqui que eu mostrei ontem. Lembra, ó, um assassinato no meio da rua, em plena luz do dia, lá em Barbacena. Olha o momento, ó, tudo foi registrado, foi no fim de semana. Olha a moto, ó. A moto se aproxima, a vítima tá lá na frente daquele portão. O garupa da moto já puxa a arma e começa a atirar. Olha lá, olha o flagrante. Ele acerta os tiros no rapaz que sai correndo pelo meio da rua desesperado e já ferido. São imagens que nós mostramos aqui ontem, repito, e que repercutiram demais. Olha só a vítima correndo, ó. Depois que saiu do campo de alcance da câmera, infelizmente ele caiu e pouco depois foi confirmada a morte. A vítima, esse homem baleado, foi esse rapaz aí que vai aparecer a imagem na tela, o Pablo, de 30 anos. Ele foi atingido por 4 disparos no peito. Chegou a ser socorrido, mas morreu pouco depois de dar entrada no hospital. Ontem, quando eu mostrei o caso aqui, nós já tínhamos a confirmação da prisão dos 2 suspeitos que estavam na moto, o que pilotava e o que atirou. Eles confessaram o crime, né? E um deles alegou que, além de um desentendimento antigo que eles tinham com a vítima, ele também teria sido ameaçado de morte pelo Pablo um dia antes. Mas a namorada do Pablo disse que não acreditava nessa versão. E depois, ela até nos encaminhou alguns prints, onde ele dizia que estava disposto a mudar de vida. Você vê aí na tela, e eu vou chamar na reportagem também, para você ver a continuação dessa história. Põe no Cidade. Essas são mensagens enviadas por Pablo para a namorada antes de ser morto. Nelas, ele diz que está com outra mentalidade, decidido a sair da vida do crime. O rapaz, que deixou o presídio há alguns meses, afirma que a prioridade agora é focar em uma vida melhor para surpreender quem deseja o mal dele. Mas pouco depois de enviar as mensagens, Pablo de Souza Valério, de 30 anos, foi executado a tiros no bairro onde morava, em Barbacena, no Campo das Vertentes. A gente namora já tem 1 ano. Na metade do ano, a gente já estava começando a programar outras coisas para a vida dele. Com ou sem mim, ele ia seguir a vida dele da maneira correta. As imagens desta câmera de segurança ajudaram a polícia a chegar a 2 suspeitos. Os acusados seriam a dupla que desce a rua de moto e atira em Pablo. Foi depois de identificar o veículo que os militares conseguiram prender os homens de 22 e 23 anos. Com eles detidos, uma primeira hipótese para a motivação do crime foi levantada. Os indícios apontavam para um suposto acerto de contas. A namorada da vítima descarta essa suspeita. Para ela, Pablo já não devia mais nada para criminosos. O Pablo já estava saindo disso tudo. A gente tinha vendido o carro, ele já tinha vendido o carro dele. Então ele já não estava tão nesse meio mais. Não tinha o que ser acertado. Nesse outro print, Pablo garante que é uma outra pessoa. Quem quisesse comprovar poderia reparar nas expressões dele. Nesse trecho, ele volta a dizer que a única intenção dele seria cuidar da namorada. Júlia também conta que, para isso, Pablo tinha outros objetivos traçados. E ele procurava mudar de vida. Ele tinha vendido o carro dele há pouco tempo para abrir uma lanchonete. Era uma pessoa que me falava que a mente dele sempre estava muito cheia e que ele tinha muita vontade de sair disso tudo, de ter uma vida melhor. Ele tinha muitos colegas, muito conhecido. Tinha 2 filhas pequenas que precisavam dele. Depois de ser baleado por 4 vezes, Pablo foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Barbacena pela própria mãe. Ao receber a informação, Júlia decidiu ir até lá, mesmo em estado de choque. No caminho, o carro onde a jovem estava com amigos capotou. Esse passeio com os meus amigos já estava programado. E quando eu fui saber da notícia, a gente sofreu um acidente porque estava todo mundo muito nervoso no carro. O carro capotou e eu não consegui chegar a tempo. Os suspeitos de envolvimento na morte de Pablo foram encontrados em uma casa do bairro 9 de Março. Os rapazes ainda teriam tentado agredir os militares.
Segundo a polícia, eles assumiram o homicídio e contaram que jogaram a arma usada no crime, um revólver calibre 32, no meio de uma mata. A Polícia Civil já se manifestou sobre o caso. Uma nota enviada à nossa produção diz que o assassinato de Pablo já está praticamente elucidado. Isso muito por conta da prisão e da confissão da dupla apontada como autora do crime. A motivação seria o tráfico de drogas. Em nota, a defesa dos acusados disse que acompanhou a prisão e os depoimentos dos dois presos. Afirmou ainda que o caso está no começo e que prefere não adiantar questões jurídicas. Eu queria muito que essas pessoas tivessem o destino que elas merecem, né? Talvez não pelas mãos do homem, mas a mão de Deus, que eu sei que ela pesa mais, e que eles se arrependam, porque o arrependimento, ele dói mais do que qualquer coisa. Criminoso não se arrepende, infelizmente. Que a justiça seja feita. A polícia já deixou claro que o inquérito está praticamente concluído e o caso praticamente solucionado.